Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui resolvendo questões da banca Quadrix, beleza? Vamos entender como esta banca vai explorar os assuntos nas provas de concurso público. Vamos à tela de novo. Estávamos aqui fazendo análise deste texto, Mineirinho, texto belíssimo de Clarice Lispector, com uma reflexão interessantíssima. Só toma cuidado no dia da prova para você não ficar refletindo demais no texto e se esquecer das questões. Lembre-se do seu propósito maior. Na prova, ainda mais particularmente eu sou apaixonado por todos os textos de Clarice Lispector, lembre-se que você tem uma missão, responder as questões da prova. Depois, quando você estiver em casa, no conforto do seu lar, deitado numa rede, com um vinho gostoso, aí sim você vai lá e faz as reflexões pessoais acerca do texto. Então vamos voltar à tela, por favor. O texto ainda está aqui, o texto que eu já tinha apresentado e comentado com você. Fala o seguinte, questão de número 9. Veja essa definição. Período iniciado por uma palavra ou locução, seguida de uma pausa, que tem como continuação uma oração em que essa palavra ou locução não se integra diretamente, embora esteja integrada pelo sentido e, de alguma forma, retomada sintaticamente. No texto apresentado, há algumas ocorrências dessa estrutura, denominada anacoluto. Pessoal, o que é o anacoluto? Uma figura de linguagem, beleza? Está dentro do grupo das figuras de linguagem e que tem a seguinte finalidade. Eu antecipo uma informação que vai ser seguida de uma pausa, tudo bem? E essa informação que eu antecipei, ela vai se correlacionar com a informação posterior, beleza? Só que a informação posterior, ela retoma a anterior. É como se eu fizesse o seguinte, ó. O Elias, vírgula, ele é professor. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, você fizesse assim, poxa, quem é o Elias? Aí você, o Elias, ele é professor, beleza? Se eu for observar no meu texto, a oração ele é professor é uma oração completa. Porque quem é professor? Ele, sujeito. Quem é professor caracteriza ele, predicativo do sujeito. E esse verbo aqui é um verbo de ligação. É uma oração completa. Veja que o Elias fica sobrando no texto. Só que, na verdade, a finalidade desse o Elias é como se eu estivesse antecipando uma informação. Uma informação que eu vou antecipar e retomá-la, explicando-a. Tudo bem? Sintaticamente, esse o Elias não tem função, porque essa oração aqui está completíssima, tudo bem? Mas veja que eu tenho uma correlação, tudo bem? Você poderia simplesmente fazer assim, poxa, quem é o Elias? O Elias é professor. Ou então, quem é o Elias? Ele é professor. Mas eu repeti essa informação de maneira enfática, marcado por uma pausa, tudo bem? Esse é um fenômeno chamado anacoluto. Inclusive, a banca, ela já deixou bem claro lá em cima qual é a definição de anacoluto, o que significa anacoluto. Diante disso, ele fala para você o seguinte, olha só. Assinale a alternativa que contenha um período do texto em que isso aconteça. Isso é clássico, é algo comum nas obras de Clarice Lispector. Ela gosta de fazer esses adiantamentos, ela gosta de praticar o anacoluto, e ele quer que você identifique em qual dessas passagens descritas aqui abaixo eu tenho a representação de um anacoluto. Vejamos, por favor, o que diz o texto. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro. Veja só, 13º não foi retomado, o tiro não foi retomado, me assassina não foi retomado, porque eu sou o outro. Ponto final. Porque eu quero ser o outro. Mas veja que o outro e o outro estão empregados aqui, ó. E mais que isso, eles estão aqui com seus respectivos verbos. Então isso não é um anacoluto. Anacoluto ele precisa ficar assim, ó, sobrando, igual a abóbora na janta, beleza? Aqui não tá sobrando, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Veja que não tá sobrando. É diferente do que eu tenho aqui embaixo. Olha para mim a letra B. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Veja para mim o seguinte, pega para mim essa letra B e tira para mim esse trecho que está aqui atrás. Eu a repudio, humilhada por precisar dela. Peraí, eu a repudio. Quem repudia, repudia algo. Repudia quem? Ah. E veja que essa minha informação que está daqui para cá, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Veja para mim que essa informação aqui, ela está completa, é um período completo, tudo bem? Só que existe uma retomada. Esse A que está aqui, ó, porque quem repudia, repudia algo, repudia esse A está retomando quem? Essa justiça que vela meu sono. O texto poderia ser assim, ó, eu repudio essa justiça que vela meu sono, humilhada por precisar dela. Veja que eu poderia simplesmente eliminar esse pronome.
Assim como eu poderia eliminar esse pronome. O Elias é professor. E veja que ela botou até uma vírgula para marcar essa pausa. Isso é a prática do anacoluto. Eu antecipo a informação para repeti-la mais uma vez. Neste caso, repetir com o pronome. E eu antecipo para quê? Para justamente criar essa expectativa no leitor de que eu vou falar algo sobre a justiça. E eu vou falar, em vez de colocar numa frase só, coloco em destaque para que ela se repita. Porque textualmente falando, informações importantes são aquelas que se repetem. Tudo bem? E neste caso aqui, veja que essa justiça que vela meu sono, ele não falou nada sobre o repúdio a ela. E aqui na frente eu tenho essa explicação. Até porque, olha só, se eu tivesse essa frase desse jeito aqui, ó. Essa justiça que vela meu sono não tem completude. O Elias não tem completude. Eu preciso de algo para completar, que está aqui, que está aqui. Essa é a prática do anacoluto. Alternativa correta, portanto, letra B de baixinho. Letra C. Tudo que nele foi violência em nós é furtivo e um evita o olhar do outro. Também não tem a prática do anacoluto. Se adivinharmos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade. Também não. Até porque aqui a única coisa que eu tenho ele coloca bondade e bondade, mas é repetitivo e os dois estão completos nos seus períodos. E na letra E, a justiça que não se esqueça de que na hora em que o justiceiro mata, ele está cometendo o seu crime particular. Veja para mim que aqui, ó, esse ele retoma justiceiro, certo? Só que veja que essa frase está completa. O justiceiro mata, está relacionado ao verbo matar, tudo bem? E ele está. O anacoluto ele tem de sobrar. Ele não pode estar completo dentro do texto. Ratificando, portanto, a letra B de bola. Veja que aqui agora, nessa daqui, não dava para colocar o padrão certo e errado. Aí eu botei no padrão múltipla escolha. Até porque a ideia é a gente trabalhar com essa estrutura da banca Quadrix, tudo bem? Entender como eles distribuem o assunto das questões. Por isso que eu vou fazer algumas no formato certo e errado, outras no formato múltipla escolha. Mas todas são questões da Quadrix adaptadas. Vejamos de novo a tela, por favor. Questão próxima, questão de número 10 e 11. Vejamos o que eu coloquei. Releia esta passagem do texto. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco também, essa casa não resistirá à primeira ventania, que fará voar pelos ares uma porta trancada. Isso justamente na parte em que ela está falando da casa segura de uma pessoa que se coloca no grupo dos sonsos. Mas essa casa que é trancada também, ela não vai resistir à primeira ventania, ou seja, ela não vai resistir ao primeiro problema, tudo bem? E fará voar pelos ares uma porta trancada. Olha lá, agora analise a estrutura que está na base da passagem transcrita para julgar as alternativas que contenham um sintagma destacado com a mesma função sintática, no contexto em que aparece, da palavra que em destaque acima. Ou seja, o que ele está colocando para você é o seguinte, ele colocou esse trecho do texto e ele destacou para você o quê? Ele quer que você aponte em qual das opções abaixo eu tenho uma função sintática idêntica a deste que. Tudo bem? Até porque ele falou aqui embaixo, ó, função sintática. Legal? E, pessoal, função sintática do pronome relativo é um assunto que exige de você um pouco de delicadeza. Primeiro passo, você tem que se lembrar que o pronome relativo ele é um pronome substantivo. O que é o pronome substantivo? É aquele que substitui um nome. É aquele que se coloca no lugar de um nome. Este meu aqui, portanto, pronome relativo, ele vai ter essa propriedade de substituir um nome. Veja comigo aqui, por favor, o que diz o texto. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco também, essa casa não resistirá à primeira ventania, que fará voar pelos ares uma porta trancada. Veja para mim, não resistirá à primeira ventania, a qual fará voar pelos ares uma porta trancada. Isso foi para quê? Só para te provar que este que aqui está é um pronome relativo da língua portuguesa. Tudo bem? Este a qual, ele justamente foi colocado para retomar isso aqui, ó. Primeira ventania. Porque primeira ventania é feminino e singular. Tudo bem? Como eu te falei, o que é um pronome substantivo. Ele não só retoma a primeira ventania, mas ele substitui a primeira ventania. É como se no texto tivesse escrito assim, ó. Essa casa não resistirá à primeira ventania. Primeira ventania fará voar pelos ares uma porta trancada. No lugar deste que, eu preciso ler primeira ventania, como se o meu texto estivesse assim, ó. Primeira. Vou colocar para você aqui para cima, que vai ficar mais espaçoso. É como se o meu texto fosse assim, ó.
Vou colocar até um artigo antes, porque tá aqui, né? Para ficar até melhor. A primeira ventania, que é o que está no lugar do que, beleza? Fará voar pelos ares. Voar pelos ares. Uma porta trancada. Veja para mim que agora eu tenho que descobrir a função sintática daquele primeira ventania. Olha o verbo fará. Quem é que fará voar pelos ares uma porta trancada? A primeira ventania. Esse daqui, portanto, é o meu sujeito. Lembra que primeira ventania é justamente o que está escrito no lugar deste que? Beleza? Então este que é morfologicamente um pronome relativo. E sintaticamente este que desempenha a função de sujeito. Ele é sujeito da forma verbal fará. Professor, mas primeira ventania no texto está preposicionado. Por que ele pode ser sujeito? Lembre-se de uma coisa. Primeira ventania não está no texto uma única vez, está duas. Uma aqui e outra aqui. Aqui está escrito primeira ventania, aqui está escrito primeira ventania. Qual que é a diferença entre os dois? Olha para cá. Essa casa, olha o verbo resistirá. Quem é que não resistirá? Essa casa, sujeito. E quem resiste, resiste a algo. Resiste a quê? A primeira ventania. A primeira ventania é o objeto indireto. Tudo bem? Está aqui, ó. A primeira ventania com crase é o objeto indireto do verbo resistirá. Este que é pronome relativo retoma primeira ventania para ficar no lugar e fazer função sintática do verbo fará. É como se o meu texto fosse assim, ó. Cuja porta protetora eu tranco também, essa casa não resistirá à primeira ventania. Parei aqui, ó. A primeira ventania fará voar pelos ares uma porta trancada. Quando você se deparar com uma questão que exige de você a função sintática de um pronome relativo, lembre-se, existe uma informação repetida e que deve ser lida. Tudo bem? Que você vai saber. Logo, eu sei que eu estou procurando, então, um sujeito. Não é verdade? O que a gente sabe do sujeito? Sujeito é aquele que concorda com o verbo, não é verdade? E sujeito não pode ser preposicionado. Por que eu estou te falando isso? Olhe para mim a opção 11. Exijo de mim... Perdão, a opção 10. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio e segurança, no terceiro me deixa alerta. Veja para mim que esse no terceiro está preposicionado. Logo, ele não vai poder ser sujeito. Então, essa opção aqui está errada. Tudo bem? Ela está errada. Professor, então qual que é essa função sintática de no terceiro me deixa alerta? Olha só, o verbo aqui é o verbo deixar. Olha para mim o que é que fala. Mas há uma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio e segurança, no terceiro me deixa alerta. Peraí, quem é que me deixa alerta? Alguma coisa. Na verdade, esse aqui é a referência do meu sujeito. Alguma coisa me deixa alerta. Mas me deixa alerta quando? Me deixa alerta quando? No terceiro tiro. Esse daqui é um adjunto adverbial de tempo. Tudo bem? De fato, não é um sujeito, então 10 errado. 11. Exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça minha revolta. Olha para cá, o verbo exerça. Quem é que não exerce minha revolta? Eu, sujeito. Dessa forma, já sei de uma coisa. A minha revolta é qualquer coisa na face da terra. Só não pode ser sujeito. Por que você sabe disso, professor? Quando eu olho para o verbo exerça, nele eu tenho um sujeito, eu tenho um possível complemento. Veja só que o verbo é o verbo exerça, ou seja, essa posição já está ocupada. O sujeito é eu, já está ocupado. Logo, só sobrou posição para o complemento ou para o adjunto. Tudo bem? A minha revolta aqui, porque quem exerce algo, exerce a minha revolta, que é o objeto direto. Ele que é um sujeito. Então, opção 11 também é uma opção inválida. Vamos à próxima. 12. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo. Olha só, tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. Faça o seguinte, eu vou tirar para você esse que nele foi violência. Vou tirar para você. Só para você perceber uma coisa. Tudo é em nós furtivo. Vou até tirar esse O aqui que vai te ajudar mais. Vou tirar. Tudo é em nós furtivo. Peraí.
O que é em nós furtivo? Tudo. Sujeito. Então eu já achei um pedaço do sujeito, certo? Agora veja para mim, quando ele fala tudo, é como se ele estivesse dizendo tudo aquilo, beleza? Que nele foi violência. É fundamental que você se lembre em nós furtivo. Tudo bem? É fundamental que você se lembre, pessoal, que o que aqui está, ó, que eu tinha destacado para você depois, ele é gramaticalmente um pronome demonstrativo. Nós já vimos questão semelhante a essa, tudo bem? Esse o é pronome demonstrativo, que equivale a isso aqui, ó, tudo aquilo. Legal? E agora que você viu aquilo, faz o seguinte de novo. Elimine para mim o que nele foi violência. Tudo aquilo é em nós furtivo. O que é em nós furtivo? Tudo aquilo. Tá vendo que ele é o sujeito do verbo é? Agora não é um tudo aquilo qualquer, é um tudo aquilo que nele foi violência. Veja para mim que esse trecho caracteriza o tudo. Legal? Tudo aquilo o qual nele foi violência. Esse meu trecho aqui é uma oração subordinada adjetiva que está sem vírgula, portanto ela é restritiva. Mas veja que o verbo é tem o seu sujeito, que é o tudo aquilo ou tudo o. Ele queria um sujeito, então esse daqui está certíssimo. Legal? Está correto, está adequado. Questão de número 13. Feito doidos, nós o conhecemos. A esse homem morto, onde a grama de rádio se incendiara. Esse onde, pessoal, dá a ideia de lugar. É como se eu estivesse colocando assim, ó, a grama de rádio se incendiara. Esse é o meu sujeito, beleza? Agora, se incendiara, onde? Em algum lugar, tudo bem? Adjunto adverbial de lugar, que é a função sintática do pronome relativo onde, ou do pronome interrogativo onde. É dar essa ideia de adjunto adverbial de lugar. É como se eu tivesse assim, ó, esse homem morto naquele lugar onde a grama de rádio se incendiara. É um adjunto adverbial de lugar e não um sujeito. Então, alternativa errada. E na 14. Se ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso, ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Olha como é que ele coloca aqui no texto. Ele fala o seguinte: ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular. Olha aqui para mim, por favor. Essa expressão está cometendo é gramaticalmente uma locução verbal. Quem é que está cometendo seu crime particular? Ele. E esse aqui é o seu sujeito. Quem comete, comete algo. Comete o quê? O seu crime particular, que é o objeto direto. Agora faça comigo a seguinte análise. Eu vou destacar para você o seu crime particular de amarelo e vou destacar para você um longamente guardado de verde. Tudo bem? Vou destacar um e vou destacar o outro. Porque esse um longamente guardado, ele dá essa ideia aqui, ó, de um crime longamente guardado. E mais que isso. Perceba comigo que neste texto, se eu chamar o seu crime particular de X e se eu chamar um longamente guardado de Y, eu consigo perceber que nesse meu texto X é semanticamente igual a Y. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Ele está cometendo o seu crime particular. Ele está cometendo um crime longamente guardado. É equivalente. O crime particular é o crime longamente guardado. E o crime longamente guardado é o crime particular. Essa relação, chamada de equivalência semântica, é que revela uma função sintática chamada de aposto.
Tudo bem? Então, essa minha expressão aqui é um aposto do objeto direto, seu crime particular. E essa vírgula bem aqui mostra que esse aposto é explicativo. Tudo bem? Ratificando, portanto, que o item de número 14 está errado. No formato original dessa questão, porque como eu destaquei para você, essa questão foi adaptada para o formato certo e errado, tudo bem? A alternativa correta, considerando que a 10 é a letra A 11, letra B, a 12, letra C, a 13, letra D e a 14, letra E, a alternativa correta era a letra C, tudo bem? Eu a adaptei para nós fazermos também no formato certo e errado, porque o meu objetivo aqui é contemplar as duas possibilidades da Quadrix. A Quadrix, em 2016, resolveu também lançar provas no formato certo e errado. Se isso se tornar uma tendência, é fundamental que a gente saiba operar nos dois formatos, tudo bem? Então, portanto, 12 é a que apresenta o sujeito. Legal, meus amigos? Dessa forma, encerro com vocês mais este bloco de resolução de questões da banca Quadrix, tudo bem? Mas não acabamos. No próximo bloco, iremos continuar. Continue conosco. Até daqui a pouco.